Som. Irmãos e irmãs, nós vamos abrir a palavra do nosso Deus e hoje nós chegamos ao final da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Então, o nosso texto é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 12 até o versículo de número 22. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, até o versículo de número 22. O texto nos diz assim: diversos preceitos. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua o outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa falar ao nosso coração. Irmãos e irmãs, nós chegamos ao final da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. E é interessante que Paulo agora vai concluir essa carta. E nada mais justo, nada mais esperado do grande apóstolo Paulo, que ele terminasse essa carta deixando para essa igreja, para a igreja de Tessalônica, vários conselhos. Quando nós olhamos aqui diversos preceitos, preceito significa conselhos, ou seja, são aqueles conselhos que nós devemos ouvir e colocar em prática. O apóstolo Paulo então fecha a primeira carta aos Tessalonicenses, aconselhando essa igreja a ter algumas atitudes. E é interessante que quando nós falamos de conselho, o primeiro ditado que vem à minha cabeça, e é bem conhecido dos irmãos e das irmãs, que se conselho fosse bom, não se dava, seria vendido. Mas para nós cristãos, para nós que temos Jesus como Senhor e Salvador, esse ditado faz todo sentido. Porque eu me lembro quando Jesus, quando Pedro e João, na porta ali do templo, curaram aquele paralítico, antes da cura, Pedro pega aquele paralítico, olha olho no olho, fitando e diz: o que de graça eu recebi, de graça eu também te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aquele paralítico se coloca em pé. Ou seja, se o conselho fosse bom, não se dava, seria vendido. Concordo, em partes, mas para nós, cristãos, o que nós de graça recebemos, de graça também nós compartilhamos. Por isso que esses preceitos, esses conselhos do apóstolo Paulo, faz todo sentido para a nossa igreja hoje. Então nós vamos pensar nessa noite, finalizando a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, ouvindo desse grande homem de Deus, desse grande apóstolo, desse homem escolhido por Deus, chamado por Deus para ser apóstolo e pregador do Evangelho. Nós vamos então pensar sobre o seguinte tema: conselhos aos cristãos. Esses conselhos são para nós. Para nós que cremos em Jesus como Senhor e Salvador. Nessa noite, nós vamos ver conselhos aos cristãos em 3 áreas. Então, esse é o nosso tema. Conselhos aos cristãos. Conselhos para você. Conselho para mim.
quais são então esses conselhos que o apóstolo Paulo tem para nós cristãos hoje? Primeiro conselho que o apóstolo Paulo nos dá: valorizem a liderança local. Valorizem a liderança local. Eu achei tão interessante que quando eu estava preparando essa mensagem, eu disse o seguinte: agora é como se eu fosse falar em causa própria. Por isso, irmãos, a importância de nós estudarmos as cartas, de nós começarmos no capítulo 1 e seguirmos ali. Porque eu poderia chegar aqui em qualquer outra hora e, se fora disso, falar isso para os irmãos e para as irmãs. Mas é isso que o apóstolo Paulo nos aconselha nessa noite: a valorizarmos a liderança da igreja local. Veja bem o versículo de número 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Irmãos, é interessante que Paulo finaliza essa carta chamando a atenção da igreja para valorizar a liderança dela, a liderança local. É para valorizar os presbíteros, os diáconos, os irmãos, as irmãs, mas valorizar também os seus pastores. É interessante, irmãos e irmãs, como que existe uma desvalorização a respeito dos pastores. E é tão interessante que o pastor que tem voz, o pastor que é ouvido, muitas vezes não é o pastor da igreja local, mas é o pastor da internet. É o pastor que está de repente do outro lado. É aquele pastor que é conferencista. É aquele pastor que de repente você ouviu uma única vez. É aquele pastor que você não sentou com ele, que você não conversou com ele. É aquele pastor que você conhece através de vídeo, através do YouTube. E muitas vezes esses pastores são muito mais valorizados do que o pastor da igreja local. O pastor que está com você, o pastor que está acompanhando a sua vida, o pastor que, como diz o apóstolo Paulo, que tem trabalhado entre vós, que tem presidido vocês no Senhor, mas é interessante também que esse pastor é que admoesta, esse pastor é o que corrige, esse pastor é o que mostra que esse caminho não é o correto, que esse caminho não é o caminho que Deus tem para a sua vida. E muitas vezes quando o pastor faz isso, ele é mal compreendido. Muitas vezes quando o pastor admoesta uma pessoa, a pessoa até mesmo fica brava. Mas é interessante, irmãos, que ao invés de ficarmos bravos, nós deveríamos acatar, e acatar com apreço, lembrando que Deus é Pai, e como Pai, Ele nos ama, e por nos amar, Ele nos admoesta, Ele nos corrige, Ele nos disciplina. Por isso nós precisamos entender que quando há necessidade da correção, quando há necessidade da disciplina, não fazemos isso para o seu mal, mas nós fazemos isso para o seu bem. A maior prova de amor é quando nós mostramos os limites. A maior prova de amor é quando nós mostramos os limites. Porque se respeitar os limites, serão bem-sucedidos. Mas hoje, irmãos, nós vivemos numa época onde que você mostrar limite, onde você sinalizar limite, você é visto como ditador. E muitas vezes as pessoas acham que você é ditador. Mas o conselho do apóstolo Paulo é: valorizem a liderança local. Valorize o seu pastor. Eu assistindo, e eu gosto muito desses dois, e sou fã mesmo deles, assistindo um quadro que o reverendo Hernandes Dias Lopes e o reverendo Jeremias têm,
chama Dedo de Prosa, eu achei interessante que eles estavam falando justamente sobre isso. Eles estavam falando que muitas vezes a igreja local valoriza os pastores de fora. E o reverendo Jeremias escreveu um texto sobre isso. E ele diz então para a igreja valorizar o seu pastor. Porque na hora em que você precisa, na hora em que você mais precisa, é o telefone do pastor da igreja local que você liga. E ainda o reverendo Jeremias ainda diz assim, tenta ligar então para esses pastores. Por isso, irmãos, nós precisamos valorizar a liderança da igreja local. Nós temos que valorizar o pastor, mas nós temos que valorizar também os nossos irmãos presbíteros. Irmãos que muitas vezes estão ali orando por você, está ali preocupado com a sua situação, está chorando com você, está preocupado com você e com toda a sua família. Nós devemos nos preocupar com os nossos irmãos presbíteros. Nós devemos nos preocupar também com os nossos irmãos diáconos. São liderança da igreja. São pessoas que deixam a sua casa, que venham aqui, que chegam aqui mais cedo, que se preocupam com o bem-estar seu, que ajeita as cadeiras agora, né? Antes eram os bancos, agora que ajeita as cadeiras, que quando você vai embora, quem pega o vidro de álcool em gel, aí, ou melhor, né? O álcool 70, e vai limpando cadeira por cadeira, são os nossos irmãos diáconos. São eles que recebem você. Nós devemos valorizar esses irmãos. Nós devemos valorizar a liderança da igreja local. Nós devemos valorizar também, irmãos e irmãs, o pessoal da equipe de louvor. Afinal de contas, eles suam a camisa. Os ensaios, a tensão aqui, ainda mais agora com essas transmissões. Às vezes as pessoas acham que é só a gente chegar aqui, ligar e pronto, acabou. Não é. Tem gente que tem pavor de câmera. Nós devemos valorizar os nossos irmãos. E nós devemos valorizar reconhecendo que quando dá o erro, não é porque eles querem errar. E é interessante que com as pessoas, para elogiar, demora muito, irmãos. Mas para criticar, nossa. Nós devemos valorizar a liderança da nossa igreja local. Nós devemos valorizar esses irmãos que estão sentados aqui atrás desse computador, mesa de som, para poder ajudar essa transmissão a chegar até você. Eu louvo muito a Deus pela vida de cada um deles. Eu louvo a Deus, irmãos, pela liderança da nossa igreja. Sou muito grato a Deus. Porque Deus tem abençoado a nossa igreja. Deus tem nos abençoado. Eu falei isso aqui e volto a repetir. Quando começou essa questão da pandemia, e de repente eu vi a necessidade de começar a fazer lives, né? Pelo Facebook. Irmãos, para a gente poder trazer a transmissão aqui para a igreja, eu orei muito e falei, Senhor, nós vamos fazer lá da igreja. Deus sempre levanta as pessoas certas na hora certa. Por isso que eu quero dizer para você, valorize os irmãos e irmãs da igreja local. Louvo muito a Deus pela vida do nosso irmão presbítero Edson. Louvo muito a Deus pela vida do nosso irmão Dielcio. Louvo muito a Deus pela vida do nosso irmão Felipe. Irmãos, porque a primeira transmissão, quem passou mais aperto aqui fomos nós. Dielcio na mesa de som, o Edson aqui no computador, o Felipe aqui em violão, Josiane, a Aline aqui no teclado, Mirelle também no violão para nós. Irmãos, não foi fácil. Mas Deus levantou pessoas. A igreja não parou.
E eu louvo muito a Deus pela vida da liderança dessa igreja. Eu louvo muito a Deus pela vida dos nossos diáconos. Sou muito grato a Deus por vocês. A junta diaconal nossa funciona. São homens que são compromissados. Irmãos, valorize a liderança da sua igreja. Por isso eu quero dizer para você que está aí me assistindo aí pela internet. Eu sei que de repente você gosta de ouvir as minhas mensagens e eu louvo muito a Deus por isso. Mas eu gostaria de dizer para você que você tem que valorizar o seu pastor. Você tem que valorizar o pastor da sua igreja. Porque na hora que a situação aperta, é para ele que você liga. É para ele. Valorize os presbíteros da sua igreja. Valorize os diáconos da sua igreja. Valorize a equipe de louvor da sua igreja. Valorize a liderança da sua igreja. Esse é o primeiro conselho que Paulo nos dá, irmãos. Vamos valorizar a nossa liderança. Vamos orar por eles. Vamos ter apreço por eles. E vamos agradecer a Deus pela vida deles. Esse texto coincidiu muito bem. A Sociedade Auxiliadora Feminina, a SAF, aí na questão da nacional, está fazendo live, ali falando, essa semana ali, colocando temas, e no dia de hoje, era para valorizar o pastor e a esposa. O pastor e a esposa do pastor. E teve palestras aí, e ali foi dado a ideia da SAF dar um mimo para o pastor e para a esposa, para a família dele. E eu louvo muito a Deus, viu, irmãs? Louvo muito a Deus pela vida de vocês. Eu fiquei muito contente com o que eu recebi. Eu e a Aline agradecemos. Mas, acima de tudo, a gente vê o carinho. A gente vê a preocupação. A gente vê a valorização. A gente vê irmãos que têm irmãs e irmãos que ligam para a gente e perguntam: pastor, como o senhor está? Como que está a família? Isso é valorizar. Mas valorize também toda a liderança da nossa igreja. Eu louvo muito a Deus pela vida de cada um de vocês. O primeiro conselho que o apóstolo Paulo nos dá como cristãos é justamente esse: valorize a liderança da sua igreja. Eu quero dizer mais uma coisinha: valorize também a sua igreja. Valorize a sua igreja. Eu louvo muito a Deus, irmãos, pela Igreja Presbiteriana de Capivari. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Mas o segundo conselho que nós temos aqui, o primeiro é para valorizar a liderança local. O segundo conselho é: cuidem uns dos outros. Cuidem uns dos outros. Veja o versículo 13, no finalzinho, diz assim: vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Irmãos, o apóstolo Paulo nos aconselha, como cristãos, a fazer o quê? A cuidarmos uns dos outros. E como que nós cuidamos uns dos outros? O apóstolo Paulo nos mostra a partir do versículo de número 14. Diz assim: irmãos, admoesteis os insubmissos. Nós cuidamos uns dos outros quando nós admoestamos aqueles que estão longe do caminho, aqueles que estão fazendo aquilo que desagrada a Deus, aqueles que estão manchando o nome da igreja e principalmente o nome de Jesus.
Por isso que Tiago nos diz, irmãos, que se você ver o seu irmão ou a sua irmã pecando, você tem a obrigação de ir lá e exortar e admoestá-lo. Porque não é só o nome dele que está sendo jogado na lama, mas é o nome da igreja e principalmente o nome de Jesus. Nós amamos uns aos outros quando nós os corrigimos. Quando nós admoestamos, quando nós falamos, olha, esse caminho não é um caminho correto. Cuidado, não é isso que Deus tem para a sua vida. Não deis lugar ao diabo. Mas vigia, irmão, ora. Isso não vai terminar bem. Irmãos, nós cuidamos uns dos outros, não é somente passando a mão na cabeça, não. Mas nós cuidamos uns dos outros quando nós, por amor, e em amor, e com amor, nós admoestamos essas pessoas. Nós lembramos que existe um caminho sobremodo excelente, e esse caminho é Jesus Cristo. Quando nós lembramos que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eles estão trocando isso pelas coisas do mundo. Paulo nos aconselha, cuidem uns dos outros. Se há necessidade de admoestar, admoestem. Se há necessidade de chamar atenção, chame atenção. Se há necessidade de corrigir, corrija, mas faça tudo isso por amor, em amor e com amor. Porque tem muita gente também que gosta de corrigir a gente só para... Vem para corrigir, quer matar. Mas o apóstolo Paulo continua nos dizendo o seguinte: consoleis os desanimados. Irmãos, essa pandemia gerou uma turma de crentes que eles estão desanimados. Você conversa com eles, você vê alguns crentes que eles estão achando que não tem mais jeito. Irmãos, tem alguns crentes que estão com tanto medo. Irmãos, tem muito crente desanimado. Tem muito crente que está achando que o coronavírus é o fim. A palavra de Deus diz para nós que não é. A palavra de Deus diz para nós fortalecer o nosso coração. Trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. E o que pode nos dar esperança é que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. O que nos dá esperança é saber que nós podemos chorar uma noite inteira, mas a nossa alegria, ela vem pela manhã. O que traz esperança para o nosso coração, o que traz coragem, é saber que se Deus é por nós, quem será contra nós? O que me ajuda a vencer o desânimo é justamente eu saber que Deus tem algo maravilhoso preparado para mim. O que me ajuda a não desanimar é eu olhar para o autor e consumador da minha fé, da minha esperança, e ele dizendo: não desanime, eu estou contigo, por onde quer que andares. Aonde você for, eu estou com você. Aonde você estiver, eu estarei com você. Irmãos, redobrem aí, recuperem aí o ânimo. Tem crente aí que está desanimado, não está não, olha, vamos, bola para frente. Como diz lá, o anjo apareceu para Paulo, né? Quando ele estava achando que tinha acabado, o anjo aparece e fala para ele: coragem, Paulo. Nós precisamos encher o coração de coragem. E sabe por quê? Porque não acabou. Os planos de Deus para a sua vida não terminou. Os propósitos de Deus para a sua vida não terminou. Nós precisamos lembrar uns aos outros que enquanto os propósitos de Deus não forem cumpridos na nossa vida, nós não vamos voltar para casa. Ou seja, nós não vamos morrer. Mas se o propósito de Deus também, que Ele tem para a minha vida, terminar hoje,
não é o coronavírus que vai me levar. Pode ser qualquer outra coisa. Irmãos, o coronavírus vai ser só o meio. Assim como é o infarte, assim como é o ataque cardíaco, assim como é um AVC, assim como é um acidente. É só o meio. É um meio para quê? Para voltarmos para casa. Por isso, não fique desanimado. Enche o seu coração de esperança. Deus cuida de nós. E nós precisamos lembrar uns aos outros a respeito disso. Deus é tão bom, eu tenho conversado com alguns irmãos e irmãs, e eles sempre falam, pastor, eu recebi uma ligação, conversei com a irmã, conversei com o irmão, pastor, eu estava meio desanimada, mas daquela conversa me fortaleceu, encheu o meu coração de esperança, me mostrou um outro jeito. Irmãos, isso é o que a igreja precisa fazer. Nós devemos cuidar uns dos outros. Vamos admoestar os insubmissos, mas vamos também, como diz o texto aqui, vamos consolar os desanimados. E consolar não é você sentar perto dele e ficar falando para ele, nossa, é verdade, você tem razão. Não sai não, o coronavírus pode matar você. Tá? Não, irmãos, não é assim também não. A pessoa não morre de coronavírus, mas morre de outra coisa. Nós precisamos falar para a pessoa assim, olha, nós precisamos ser cuidadosos. Cuidadosos. Use máscara. Aí você olha e fala, o pastor está pregando sem máscara. Pois é, eu estou mais de 3 metros aqui longe do povo. Mas o povo está tudo com máscara aqui, ó, tudo bonitinho. Longe de 2 metros. Terminou aqui, nada de abraço, porque não pode mesmo. Bora ali, álcool em gel para todo lado aqui, irmãos. Irmãos, eu estou orando agora e estou pedindo para Deus, Senhor, né? Usa aí, mas não dá, irmãos. Não dá nem para orar mais para Deus mandar fogo, porque se pegar uma faísca aqui, é bem capaz de pegar fogo em tudo, de tanto álcool em gel que tem aqui, ué. Os irmãos são cuidadosos e nós precisamos ser. Passa álcool em gel na sua mão, use máscara, mantenha a distância. Essa semana eu fui no mercado aí. Gente, fala a verdade, você está no caixa. A pessoa vem e faz assim, ó, você está no caixa. A pessoa vem, você achando que ela está a uma distância, né? Viu? Ai, dá para eu colocar aqui? Porque está pesado. A pessoa coloca, joga em cima de você. Eu olhei para aquilo e falei assim, mas e a distância? Irmãos, nós precisamos tomar cuidado, sim. Cuidadosos, sim. Medrosos, não. Nós precisamos ajudar os nossos irmãos e irmãs que estão desanimados. Para quem perdeu o emprego, a nossa palavra tem que ser: Deus vai abrir uma porta. Para quem está passando por uma enfermidade, nós precisamos falar: eu estou orando por você. E o Deus que eu oro, eu peço para Ele curar você. Se é a vontade dEle, aí é com Ele. Mas o meu pedido é para que Deus cure você. Se de repente, irmão, você sabe alguma pessoa que está com o coronavírus, ligue para ela, mande mensagem para ela e fala: olha, estou orando por você. Como você está? Você está passando bem? Você está precisando de alguma coisa? Nós precisamos cuidar uns dos outros, irmãos. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Como que a gente faz? Admoestando o submisso, consolando os desanimados, amparando os fracos. Irmãos, tem muitas pessoas que são fracas. E com essa pandemia mudou tudo isso. Aumentou mais ainda. Nós precisamos ampará-los. E nós amparamos dizendo para eles: nós cuidamos uns dos outros. No começo da pandemia, quando fechou tudo,
só nos mercados, eu comecei a fazer compra para 15 dias. E aí um dia me deu um estalo. Eu estava sentado lá em casa e eu falei assim, e se eu pegar esse coronavírus? Se eu pegar automaticamente, a Aline vai entrar em quarentena. A Isabel vai entrar em quarentena. A Heloísa vai entrar em quarentena. E aí eu pensei, meu Deus, e o que a gente vai comer? Quem que vai no mercado? A gente vai ligar, como é que vai ser essa entrega? Eu fiquei imaginando a cena, pessoas chegando, pondo no portão e, como se diz, saindo correndo. Mas garanto para vocês que muitos de vocês que estão aqui e muitos que estão assistindo a gente pela internet também tiveram esse pensamento. A minha família está em Minas. A família da Aline está no Paraná. Ou seja, é somente a Aline, eu, Isabel e Heloísa. Eu falei, Senhor, o que é? Então eu vou começar a comprar para mais de 15 dias. E é nessa hora, irmãos e irmãs, que Deus trabalha de forma maravilhosa no nosso coração. E Deus trouxe na minha mente uma música que eu gosto muito. Uma música de Asaf Borba e Daniel de Souza. E a música diz assim, o que seria da minha vida se não fosse os irmãos e irmãs? O que Deus trabalhou no meu coração, Deus diz o seguinte, eu cuido de você. Eu cuido da sua família. E eu vou usar a minha igreja para cuidar de vocês, caso isso aconteça. Nós precisamos cuidar uns dos outros, irmãos, porque Deus cuida de nós. Por isso, vamos amparar os fracos. Quando as pessoas chegarem perto de você e chegar com muito medo, assustada, lembra, é hora do amparo, é hora de ajudar. O apóstolo Paulo continua o texto dizendo, sejais longânimos para com todos. Ou seja, vamos ser longânimos. Ou seja, vamos ser bons para com todos. De repente, irmãos e irmãs, não é um irmão da igreja que vai precisar dessa ajuda, mas de repente é o seu vizinho, de repente é o seu amigo, a sua amiga. A palavra de Deus diz, seja longânimo para com todos. Seja bom, mas para com todos. Outra coisa que o apóstolo Paulo também nos diz, evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Como que nós cuidamos uns dos outros, impedindo também de um retribuir o outro com mal. Se alguém chegar para você e contar algo para você e falar assim, essa pessoa me fez mal, essa pessoa me prejudicou e eu estou pensando em fazer o mesmo com ela, qual é a sua atitude como crente, como cristão? Não, você não vai fazer. Porque a vingança não pertence a você. A vingança não pertence a nós. Mas nós vamos orar e nós vamos pedir para que Deus cuide dessa situação. Para que Deus enche o seu coração para que você possa retribuir esse mal que você deseja, mas com o bem. Irmãos, o cristão verdadeiro, ele retribui o mal com o bem. Porque foi isso que Deus fez por nós. Nós merecíamos o inferno, mas por causa do amor, Deus nos amou e Deus nos deu a salvação em Cristo Jesus. O mal que nós desejamos, nós temos que transformar em bem. Por isso que Jesus resume os 10 mandamentos em 2. Ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, mas ama o teu próximo como a ti mesmo. O que você deseja para você, deseja também para o próximo. Não deseja o mal para as pessoas,
desejo bem, porque a seu tempo você vai ceifar. Então, os conselhos para nós cristãos, quais são? Primeiro, valorizem a liderança da igreja local. Valorizem os seus líderes. Respeite eles. Honre eles. Outra coisa. Segundo, cuidem uns dos outros. Vamos cuidar, irmãos, uns dos outros. E terceiro e último conselho. Cuide da sua vida espiritual. Cuide da sua vida espiritual. Nós saímos da liderança, saímos da membresia e agora veio para a vida particular. Ou seja, o apóstolo Paulo diz, cuide da sua vida espiritual. Olha o versículo 16. Regozijai-vos sempre. Versículo 17. Orai sem cessar. Versículo 18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, e retende somente o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Irmãos, terceiro conselho, cuide da sua vida espiritual. E como que a gente cuida da nossa vida espiritual? Através da leitura da Bíblia, através da oração, através da comunhão com os irmãos, tudo isso. Se você quer ter uma vida espiritual saudável, você precisa de 3 coisas: Bíblia, igreja e oração. Bíblia, igreja e oração. Porque quando você lê a Bíblia, a sua mente, o seu coração é fortalecido. Quando você ora, você abre o coração para Deus. Mas quando você ora com outros irmãos, você também intercede pelo próximo e alguém intercede por você. E quando você vem à igreja, nós desfrutamos da comunhão, irmãos. Como é maravilhoso a igreja reunida, ainda que nesse tempo de pandemia. Nós precisamos da igreja. Igreja não é invenção do Estado. Igreja não é invenção do homem. Igreja é instituição divina. Se você quer ter uma vida espiritual saudável, você precisa dessas 3 coisas. Você precisa de Bíblia, igreja e oração. Agora, e os nossos irmãos e irmãs que têm mais de 60 anos, que estão impossibilitados de vir à igreja? Eles precisam também de Bíblia, de igreja. E como que a igreja faz agora? Nós cuidamos uns dos outros. Nós ligamos, nós mandamos mensagens, nós chamamos através de chamada de vídeo, nós conversamos. Isso é o papel da igreja. E nós oramos por eles. Nós oramos por eles. Quando nós temos Bíblia, igreja e oração, isso aqui acontece na nossa vida. O apóstolo Paulo diz, regozijai-vos sempre. Ou seja, irmãos, o crente se alegra em todos os momentos. O crente se alegra em todas as circunstâncias. Como diz a cantora Cassiane, se está difícil, louve. Se está maravilhoso, louve. Louve a Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Regozije sempre. Se alegre. Crente precisa ser um crente alegre, um crente feliz. Ultimamente, irmãos, eu estou muito mais feliz. Porque eu tenho aprendido que ser carrancudo dói demais. Ainda mais porque a idade também está chegando, né? Aí você fica meio carrancudo, começa a aparecer, agora que esse negócio perde a gente. Estava vendo lá nas filmagens, né? Começa a aparecer as rugas da gente. Então, qual é o remédio para a ruga? Vai, se alegre, sorria mais. Cada sorriso, irmãos, mexe com tanto. Vamos regozijar, vamos nos alegrar. Esse é o dia que o Senhor fez. Portanto, nós vamos nos alegrar nele, nós vamos regozijar nele. O crente é feliz. E nós somos felizes, irmãos, porque nós temos um Senhor, nós temos um Salvador, nós temos alguém que morreu por nós. E alguém que está de braços abertos nos esperando. E quando chegar esse dia, quando chegar essa hora,
nós o veremos então face a face. Mas até esse dia nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está dentro de nós. Por isso o apóstolo Paulo diz: não apagueis o Espírito. Apagar o Espírito aqui, irmãos, é ficar jogando muita coisa em cima daquilo que Deus tem para você. Imagina comigo um poço, uma cisterna. E você chega ali, essa cisterna é a sua vida, e ela está cheia de água boa, água pura. E de repente, você começa a pegar as coisas e jogar, começa a entulhar, começa a jogar ali, né? É sofá, é cadeira, é as coisas ali, tudo aquilo que não presta, você joga ali dentro. A água vai deixar de existir? Não. A água estará lá, mas você não terá mais acesso a ela. Sabe por quê? Porque você entulhou aquele lugar. Quando o apóstolo Paulo fala para a gente não apagar o Espírito, o apóstolo Paulo está dizendo: não escondam o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo é maravilhoso. O Espírito Santo, irmãos, aquece o nosso coração. O Espírito Santo é o fogo santo de Deus. Hoje eu estava assistindo de manhã, que eu chego em casa e fui assistir, né? Fui assistir a escola dominical. Se tinha algumas pessoas que falavam que eu era pentecostal, depois da escola dominical hoje, gravado, eles vão falar que eu sou pentecostal mesmo, irmãos. Porque hoje na escola dominical o fogo só não desceu por causa de tanto álcool em gel que a gente tem aqui. Porque senão o fogo tinha descido. Irmãos, o Espírito Santo enche a nossa mente, o nosso coração. O Espírito Santo capacita a gente a ver as maravilhas de Deus. Nós não podemos apagar o Espírito Santo. Por isso o apóstolo Paulo fala: ora, mas ora sem cessar. Ora em todos os instantes, em todos os lugares, em todos os momentos. A vida do crente é uma vida de oração, irmãos. Nós dobramos o joelho, nós nos humilhamos, mas o nosso Deus, o nosso Pai, Ele nos exalta. Ele atende a nossa oração, Ele ouve o nosso clamor. Mas o apóstolo Paulo continua: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para conosco. Sabe como que nós cuidamos da nossa vida espiritual? Agradecendo a Deus em todo o tempo, em toda circunstância. Irmãos, tudo que acontece na nossa vida, você vai lembrar, é para melhorar. Tudo que acontece de ruim na nossa vida é para melhorar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Por isso nós devemos dar graças a Deus também em todas as circunstâncias. Em tudo nós devemos dar graça. Em tudo. Porque essa é a vontade de Deus. José agradeceu a Deus na casa de Potifar. José agradeceu a Deus na prisão. Mas José agradeceu a Deus também quando ele foi o segundo no Egito. Em todos os lugares, em todas as circunstâncias, José sempre agradeceu a Deus. Por isso, aonde o José colocava a mão, a coisa prosperava. Sabe por quê? Porque Deus abençoou o seu povo. Irmãos, mas o texto diz, né? Não desprezeis as profecias. Aí aqui, irmãos, a coisa pega. Porque tem muita gente que acha que é revelação, não é isso não. A profecia está aqui. A profecia está aqui. Você quer saber o que Deus tem para a sua vida? Leia a Bíblia. Faça a oração. Pergunte para Deus. Ele vai falar para você. Cuidado com os falsos profetas. Porque hoje com Facebook e Instagram eu revelo a sua vida inteira. Sua vida inteira. Por exemplo, tem casal aqui na igreja que está completando 1 ano de namoro hoje. E outra coisa, não foi Deus que me revelou não, tá? Está lá no Instagram. Por sinal, umas fotos muito bonitas.
Irmãos, o que Deus tem para nós, o que Deus tem para o seu povo está aqui. Vamos ler a Bíblia, vamos estudar a Bíblia, vamos meditar na Bíblia. E Deus vai revelar para nós. A palavra de Deus diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Por isso, não despreze as profecias. Quais? As que são bíblicas. A que estão registradas nesse livro é para você. E aí o apóstolo Paulo diz também, né? Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Alguém certa vez me perguntou, pastor, posso ler de tudo? Eu falei, pode. A minha pergunta para você é, você sabe reter o que é bom? Irmãos, como que nós retemos o que é bom? Quando o nosso filtro é bom. E para ter um filtro bom, você precisa de Bíblia, igreja e oração. Porque a hora que vier aquela coisa que é heresia, que está contra a palavra de Deus, você vai falar, isso não é para mim. Eu sempre digo que um dos melhores peixes é a traíra. Mas o peixe para ter espinho. Tanto que se alguém oferecer traíra para você no almoço ou na janta, te prepara, porque você vai passar um bom tempo tirando espinho. Mas é uma carne excelente. Ouve tudo, mas retém o que é bom. E aí, eu quero concluir dizendo o seguinte para os irmãos. Irmãos, lembre-se, os conselhos são para nós. E eles vieram de graça. Passe eles também de graça. Valorize a igreja. Valorize a liderança da sua igreja. Cuidem uns dos outros. E principalmente, cuide de você. Cuide da sua vida espiritual. Porque se você estiver bem, a igreja vai estar bem. A liderança vai estar bem. A sua casa vai estar bem. Então lembre-se, valorize a liderança da igreja local. Cuidem uns dos outros e cuide de si mesmo. Cuide da sua vida espiritual. E aí, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel, irmãos, é o que vos chama, o qual também o fará. E aí, irmãos, orai por nós, saudai todos os irmãos com ósculo santo. Agora não pode. Não pode nem abraçar agora. Para cumprimentar tem que ser assim, e olhe lá ainda. Mas quando voltarmos, não economize os abraços. E o texto continua. Conjuro-vos pelo Senhor, que essa epístola seja lida a todos os irmãos. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa derramar graça, misericórdia, amor, fidelidade e fé sobre a sua vida. E lembre-se, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Vamos colocar em pé e nós vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, ó Deus, porque a tua palavra, Pai, nos ensina a valorizarmos, ó Deus, a liderança, Pai, da tua igreja. Porque, Pai, nós reconhecemos que a liderança da igreja é algo dado pelo Senhor. Por isso, Pai, nós te louvamos pela vida, Pai, dos nossos irmãos presbíteros, diáconos, integrantes, ó Pai, de equipe de louvor,
das sociedades internas, os nossos irmãos, Pai, que têm nos ajudado nessa transmissão. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada um deles. Obrigado também, ó Deus, porque a Tua palavra nos ensina que nós devemos cuidar uns dos outros, corrigindo, exortando, consolando, fortalecendo. E obrigado também, ó Deus, porque a Tua palavra nos exorta a cuidarmos da nossa vida espiritual. Que nós possamos conhecer mais o Senhor, que nós possamos amar mais o Senhor, que nós possamos conhecer mais a Tua palavra e valorizar a Tua palavra. E agora, ó Deus, que nós vamos retornar para os nossos lares, nos leve em segurança. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus continue presente sobre a sua vida, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar.